pedir para você não conversar. Queria que sentasse, só ficasse de pé quem está trabalhando hoje, os diáconos do dia. Pastor Patrício, por favor, vê isso lá para mim. Aquele portão lá, eu cheguei e estava aberto, tem que ver se fecharam o portão. Acho que foi semana passada, eu fui pregar numa outra igreja aí, eu saí rapidinho, que era aniversário do pastor Valdir, que é o juiz de paz. Aí me contaram que roubaram um carro. Eu perguntei onde estava o carro, lá fora. Mas por que não guardou aqui dentro? Tinha espaço, né? Levaram o carro embora. Tinha seguro? Acho que não. Tinha dinheiro? Tinha. Tinha bolsa? Tinha. Tinha documento? Tinha. Tinha uma criança lá dentro? Tinha. Então, Jesus, estou brincando, estou exagerando. Mas estacionamento cabe, gente. É que nem coração de Deus. Sempre cabe mais um. Então não deixe seu carro lá fora. Guarda aqui dentro. Pastor, aqui eu cheguei 6h25. Então, aí tem jeito, né? Vamos fazer que nem as igrejas luteranas no Rio Grande do Sul. Morei no Rio Grande do Sul, tem algumas igrejas luteranas que o culto, por exemplo, domingo é às 19 horas. Os membros dessa igreja já sabem que eles têm que estar lá no horário. Porque quando às 19 horas eles trancam a porta e o portão ninguém entra. Olha que beleza, né? E se pegar fogo lá até abrir a porta, já foi. Jesus. Eu queria pedir então para você, telefone, celular desligar, só levante em caso de extrema necessidade. A senhora está grávida ou precisa ir ao banheiro, a gente entende. Levanta em silêncio, vai tranquilo. Não converse agora, por favor. Em nome de Jesus. Amém? Ótimo. Levante sua mão para o céu e diga: Pai, no nome de Jesus, que os meus olhos espirituais, os meus ouvidos espirituais estejam abertos, que eu possa crescer, amadurecer, multiplicar, frutificar para a glória de Deus, no nome de Jesus. E todos digam: nós estamos vivendo no nosso país. Ô, Rodrigo, pode desligar, só liguei só para correr um ventinho. Nós estamos vivendo no nosso país uma crise hídrica, nós estamos vivendo uma crise política, uma crise financeira, uma crise de credibilidade e, infelizmente, uma crise de identidade. Hoje nós não conseguimos identificar muito bem o que cada um realmente ele é. Infelizmente, a situação é essa. E por mais conhecimento ou informação que as pessoas tenham, o conteúdo é muito pouco. Para você, vai prestando atenção no que eu vou falando, para você poder entender a nossa geração, essa geração mais jovem, essa geração mais atual, é uma geração que não tem profundidade no seu discurso, nas suas palavras. Elas não têm profundidade. Eu lembro a minha professora de quarto ano, quarta série, a gente falava, fulano está no grupo, quarta série, Dona Terezinha. Antigamente se dizia assim: vossa mercê. Com o passar dos anos, vós me ser. Depois vancê. Depois você. E agora as pessoas chamam você vai bem. As coisas vão mudando, né? As coisas vão de certa forma se atualizando, que nem farmácia antigamente, com pH, essas coisas assim. De certa forma isso não é ruim, mas de certa forma nós vamos nos tornando pessoas medíocres, ou seja, apenas vivendo na média. Olha aqui para mim. Caiu no vestibular uma redação sobre o tempo. E para a pessoa escrever sobre o tempo, né? O cidadão escreveu assim: tic-tac, 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 encheu a folha de tic-tac. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que você acha que aconteceu? A redação dele foi boa, foi aprovada, não foi? Gente, os professores que corrigiram acharam ele um gênio, deu 10 para ele. Então você vê o nível, né, de professores que nós temos no nosso país. É umas imbecilidades assim sem tamanho, né? É que nem a gente fala para os meninos aqui. Você não chega para uma moça e fala: e aí, cara, como é que vai? Ou então, beleza? Beleza. Eu acho que você tem que saber, pelo menos, conversar, falar alguma coisa, né?
E também não adianta você ficar falando que você é linda. Isso aí, ela já sabe. E que você é feio. Então, nós não temos conteúdo. Isso reflete no Evangelho, sabia? Isso reflete na fé. Nós temos um homem na Bíblia que, aparentemente, ele tem muita instrução, muito conhecimento. João capítulo 3. O nome dele é Nicodemos. O Nicodemos, ele tem uma conversa, uma visita assim particular com Jesus. Ele vai à noite porque ele não quer se expor. E diz o texto que ele é um dos príncipes. Quando falam dos príncipes, ele é um dos rabinos, ele é um dos mestres, ele é um professor em Israel. E aí a Bíblia resume a conversa para nós e diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. É um cara que sabia muito. O camarada, para se tornar um príncipe, um mestre, um professor, gente, ele estudava anos decorando a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros, também chamado de Pentateuco, e também os profetas. Eles eram profundos conhecedores da revelação de Deus dada ao povo hebreu. Eles sabiam muito. Esse foi ter de noite com Jesus, versículo 2, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que você é um mestre, um professor que veio de Deus. Ninguém pode manifestar, fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, cura de enfermos, libertação, ressurreição de mortes e tal. Então ele reconhece o ministério de Jesus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diga, quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Ótimo. Deixa eu só desconstruir uma ideia. Eu gosto de desconstruir algumas ideias. Eu quero desconstruir uma aqui para você. Hebreus, a gente já vai voltar aqui. Hebreus 9, 27. Vai lá na frente comigo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. É um livro também interessantíssimo, Hebreus. É um mistério de quem escreveu. Não cita o autor. Alguns dizem que foi uma mulher chamada Priscila, por isso que não citam. Outros dizem que foi o Apolo. Outros dizem que foi o próprio apóstolo Paulo. Mas, enfim. Diz assim Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, eu quero dar uma dica para você. O que Jesus está falando não é de uma reencarnação. Morre, volta como homem, morre, volta como mulher, morre, ou os budistas acreditam nisso, ou os hindus também, pode voltar como um morcego, como um bicho, um animal, até como uma planta. Parece imbecilidade isso, mas eles acreditam piamente nisso. Se você for um dia em um velório de uma família budista, você não pode matar a mosquinha, porque provavelmente é o cidadão que está ali, né, encarnado naquela mosca, vendo quem foi no velório dele. Parece bizarro para nós, mas não é, eles levam isso muito a sério. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você vai viver uma única vez nessa terra. Diga, uma única vez. Ok. A sua forma de viver é que vai determinar o juízo ou o julgamento de Deus. É isso que é muito interessante. A sua forma de viver. Quem decide se você vai para o céu ou para o inferno não é Deus, é você. E isso é uma coisa assim que muitos falam, mas pastor, e eu vou explicar para você por quê. Bom, voltando lá em João capítulo 3, nós temos aqui o príncipe Nicodemos, ou o professor, ou o mestre, ou o entendido nas escrituras, chamado Nicodemos. E ele está tendo uma conversa com Jesus, nós temos um resumo aqui. Aí Jesus disse assim, olha, você precisa nascer de novo. O que significa nascer de novo? Uma palavra simples que eu creio que você vai entender é regeneração. Diga aí. Regeneração. Mais alto. Ótimo. O que significa isso, querido? É algo que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23 e eu quero passar para você. Nós temos um Deus triuno e o ser humano, ele tem uma tricotomia. Então, para ficar fácil para você, eu vou simplificando. Então diga, eu sou um espírito. Então o seu espírito, ele é a verdadeira pessoa. Diga, eu tenho uma alma. Mente, intelecto, razão, raciocínio, sentimento, intenções, tudo isso, tá? E eu moro num corpo.
Então diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e moro num corpo. Vocês, sou um espírito, tenho uma alma, de novo. Ótimo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus, para você entender. Quando o homem foi criado, Deus colocou regras. O homem não pode viver sem regras. Então Deus criou o homem, colocou no jardim, esperou ele crescer, amadurecer. Adão já foi criado como uma pessoa adulta, porém ele precisava crescer e amadurecer em sentimentos, em conhecimento, em revelação. Chegou um momento, Deus lhe deu uma mulher. E Deus falou assim, olha, existem algumas árvores no jardim que vocês podem comer todos esses frutos. Então o homem, inicialmente, ele era vegetariano. Eu tenho 2 árvores aqui. Essa árvore aqui é a árvore da vida. Ela pertence a mim. Essa outra árvore, ela é uma árvore que vai ser uma prova, um teste para vocês. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz árvore e fruto. Não diz se era maçã, se era pera, se era melão, se era jabuticaba. A Bíblia diz árvore e fruto. O homem diz maçã por apenas uma questão, sei lá, religiosa, né? Mas enfim. E Deus falou assim, se você comer desse fruto, você vai estar quebrando uma regra que eu impus. Então, quando você quebra uma lei de trânsito, quem já recebeu multa em casa aí? Ótimo, tem aquela placa bonita, né? Já aconteceu isso comigo. Eu fui viajar para São Paulo, entrei numa cidadezinha perto de São José do Rio Preto, se eu não me engano, lá, e eu, meu Deus do céu, foi R$510 só de multa, mas enfim. Então, quando você quebra uma regra, uma lei, isso é penalizado, há uma penalização. Então Deus falou, se você comer do fruto, você está quebrando uma ordem minha, você está me desonrando. Olha esse jardim, você pode comer do fruto que você quiser. As moscas, os pernilongos, os borrachudos, nada vai te incomodar, Adão. Aqui você tem um ambiente perfeito, o clima agradável, você não vai ter dor, não vai ter doença, mas não mexa nessas 2 árvores. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você quebrar essa regra, a penalização é morte. Que tipo de morte? Primeiro a espiritual, emocional e depois a física. Deus falou para ele. Ok. Nós conhecemos toda a história. A serpente enganada pelo diabo, enfim, Eva come do fruto e dá ao seu marido. Ele quebra a lei de Deus. Quando ele come do fruto, ele perde a visão espiritual, passa a ter uma visão que nós chamamos de almática. Ou seja, ele passa a ser guiado pelos seus 5 sentidos que estão na sua alma, os seus sentimentos. E ao entardecer, às 6 horas da tarde, Deus vem ter comunhão, diálogo, conversa, bate-papo, contar história. Deus falar com Adão, coisas simples. E Adão está escondido e tal. Aí Deus amaldiçoou a terra, a serpente tinha pés, foi amaldiçoada, ela passou a rastejar, símbolo de Satanás. A mulher que teria filhos sem dor, passou a ter dor, mesmo no tempo da graça que nós vivemos, a mulher tem dor na sua gestação e no parto, devido à maldição lá no princípio. Então existem coisas que têm consequências, que eu vou dizer assim para você, eternas, infelizmente. Bem, o homem morrer espiritualmente é como essa lâmpada aqui, ó, aquela de lá que eu pedi para apagar por causa dos projetores aqui. Ela está aí, porém ela não está conectada. Não há uma conexão de energia. Então o homem, ele é um espírito, o espírito estando morto, o espírito gera morte. Ele tem uma alma, a sua alma recebe o quê? Vida do espírito, mas o espírito morto gera morte. Então a alma vai se corrompendo cada vez mais. E consequentemente o corpo sofre. E o que Deus faz? Então Deus, ele precisa fazer algumas coisas. Deus precisa trazer o homem de volta, porque o homem é sua imagem e semelhança. Não existe nada no universo como o homem. O homem tem capacidade de ser como Deus, de aprender e criar. Até os animais são diferentes. Por exemplo, um gato, ele já nasce sabendo o que tem que fazer. Gato é terrivelmente, horrivelmente, incrivelmente gato. Gato gateia, cachorro cachorreia e pera pereia. Só para colar, para você entender.
Então, o gato vai ser aquilo. Você pode ensinar alguns truquezinhos para ele, porque ele tem alma também, porém não tem espírito, mas o que ele tem é simplesmente instinto, mais nada. Alguém perguntou para mim, vai ter cachorro no céu? Eu falei, não sei, mas vai ter cavalo. Tá? Por que tem cavalo e não tem cachorro? Quando chegar lá, você pergunta para o dono, que é Deus. Não sou eu, né? Cada um põe na sua casa aquilo que quiser. Não tem gente que dorme com gato? Tem gente que dorme com cobra? Eu não disse nada, só fiz uma pergunta. Mas enfim, então o homem tem a capacidade. Anjo, olha que coisa incrível. Anjo não tem capacidade de aprender. Anjo é aquilo e acabou, ele só cumpre ordem de Deus. A única coisa que a Bíblia diz que o anjo caído, chamado Lúcifer, diabo, Satanás, adversário, inimigo, que ele criou, a Bíblia diz que ele criou a mentira. É a única coisa que ele criou. Ele não cria, ele imita Deus nos seus princípios. Até isso o diabo é safado, sem vergonha, bandido e cafajeste. Ele copia a Deus de uma forma maligna, para você poder entender. Então, o que Deus faz? Deus precisa trazer o homem de volta à comunhão. E Deus, então, traz regras. Porém, o homem não consegue praticar as regras de Deus. O homem vai quebrando todas as regras. Você começa desde o nosso pai na fé chamado Abraão, você vai passando por todos os homens de Deus, todos os profetas. Nós não temos um que não quebrou regras. Todos eles quebraram regras. Isso vai deixando Deus triste e chateado. Chega um momento na Bíblia que nós temos um período chamado período interbíblico, que é entre o Antigo e o Novo Testamento, que é um período de 400 anos, em que Deus não levanta nenhum profeta, ele está chateado, então ele fica em silêncio. Deus se cala por cerca de 400 anos. Ele não traz revelação, não levanta profetas, não envia anjos, Deus simplesmente se recolhe. Mas a vida continua. Depois desses 400 anos, nós vemos um homem que começa a pregar no deserto chamado João Batista. Esse homem, ele tem a função, a missão de preparar o caminho para Jesus. E aí Jesus começa a pregar. E é interessante que João Batista, ele diz, arrependei-vos. Jesus, ele vem como homem, e as primeiras mensagens de Jesus são semelhantes às mensagens de João Batista. Mateus 4,17, Jesus diz, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Se você ler a mensagem de João Batista, é mais ou menos isso, é uma mensagem de arrependimento. E Jesus vai trazendo uma palavra. O seu ministério de curto prazo, 30 anos de vida, porém um ministério de 3 anos e meio, basicamente. E chega aqui em João capítulo 3, que foi um dos discípulos de Jesus, ele está tendo uma conversa com esse príncipe, esse mestre, esse conhecedor das Escrituras, e Jesus falou assim, você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo significa, eu preciso receber a vida do tipo de Deus. Eu preciso me conectar novamente em Deus. Então, o meu espírito, ele entra em conexão com o mundo espiritual, não a minha alma, não a minha mente. Deus, ele não age através da nossa alma. Então, a alma, ela não é salva, ela não nasce de novo, ela não é regenerada. O que é salvo, o que nasce de novo, é o espírito. Porém, quando o seu espírito nasce de novo, você está recebendo a vida de Deus. Diga, nascer de novo, ser regenerado, receber a vida de Deus. Ótimo. Essa vida que você recebeu no seu espírito, então nós dizemos que a pessoa é uma criança espiritual, nasceu de novo. Então, ela precisa desenvolver essa vida. Ela precisa crescer em fé e em conhecimento, em revelação. Ela precisa. Porém, acontece algumas coisas, gente, nesse período, que eu quero exemplificar para você. Então, a pessoa, ela tinha uma vida X, a Bíblia diz que nós nascemos em delitos e pecados, e no momento, ela recebeu Jesus. Ok. E agora, ela vai fazer uma aliança com Jesus. Como é que é feita essa aliança? Eu quero falar rapidinho para vocês sobre o batismo aqui. Marcos capítulo 16, versículo 15. Volta um pouquinho aí. Eu vou abrindo e já vou lendo Marcos 16, 15. Então diz assim o texto. E disse,
disse-lhes: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todas as pessoas, todas as etnias. Quem crer e for batizado, a pessoa que crer, acreditar, aceitar, receber, e ela for batizada. Batismo significa sepultamento. Estou morrendo para uma vida de carne, de sensualidade ou de ser guiado pelos 5 sentidos, e eu estou nascendo para uma vida nova em Cristo. Quem crer e for batizado, então eu estou fazendo uma aliança com Jesus. É chamado de profissão pública de fé. Eu estou dizendo publicamente, eu sou de Jesus. Ao mergulhar nas águas, eu morri para o mundo, eu nasci para Cristo. Ao mergulhar nas águas, eu disse sim para o Senhor, eu me casei com Jesus. Existe uma aliança. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer no Evangelho, não crer em Jesus, não crer na salvação em Cristo Jesus, não crer na cruz, não crer no sangue derramado, não crer no favor, na graça de Deus, essa pessoa, ela tomou a decisão, então ela mesma está se condenando. Não é Deus. A escolha é dela. Diga: Deus me fez livre. Outra vez. Mais alto. Deus te fez livre. Essa é a diferença. Então, a pessoa, ela começa aquilo que nós chamamos de vida cristã. Então, olha aqui para você entender. Ela recebeu Jesus, tinha 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60, não interessa, recebeu Jesus. Então, agora ela tem uma vida cristã. Se Jesus voltar nesse período, vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de rapto, sequestro ou, mais biblicamente falando, de arrebatamento. Se não, vai chegar um momento da sua morte, 60, 70, 80, 90, 100 anos, eu não sei, você vai morrer. Ok. Mas antes disso, esse período aqui, nós chamamos de vida cristã. Diga: vida cristã. E aí é onde muitas pessoas desanimam da fé. E por que desanimam da fé, pastor? O que leva uma pessoa a abandonar a fé, esfriar na fé, perder o amor, deixar de se vir a Deus? Muitas coisas. E é isso que eu quero falar para você. Então, nós não vivemos no nosso país só uma questão, uma crise política, uma crise financeira. Nós vivemos uma crise de credibilidade. Eu acho que é mais de credibilidade do que de crédito. Nós não acreditamos praticamente em ninguém mais. E Satanás sabe gerar essa incredulidade em nós. Ele consegue manipular isso em nós. E nós vamos perdendo a fé em Deus. Bom, essa vida cristã infelizmente, vai atingir, você será impactado por muitas coisas. Desilusões, decepções, escândalos, palavras que vão te magoar, te entristecer, desânimo. Muitas coisas vão acontecer aqui. E eu quero mostrar algumas coisas para você dentro disso. Então, o cidadão, a cidadã recebeu Jesus, tal. Aí ele acha agora que Jesus é muito bom e vai resolver todos os problemas. Gente, Jesus é bom. Mas resolver todos os problemas é mais uma questão de fé, de conhecimento, de crescimento, de maturidade, do que Deus resolver. Uma das coisas que mais me deixa chateado nesse país, nesse Brasil nosso, é a transferência de responsabilidade. Nós transferimos responsabilidade para os outros. Nós transferimos criação de filhos para as escolas. O professor não está ali para ensinar seu filho a ter respeito, educação e honra. Nós transferimos responsabilidade para o pastor, para a igreja, para o político da cidade. Então, nós não sabemos, nós não temos entendimento das coisas, que são básicas e simples. E não são todos. Eu não estou generalizando, por favor. Mas grande maioria. E essas pessoas, elas chegam no Evangelho. E elas se iludem, porque elas acham que agora Deus vai resolver todos os problemas. Você era pobre, venha que Jesus vai te enriquecer. Parece até o programa do Silvio Santos. Você era feio, fique tranquilo, Jesus vai deixar você bonito. Não vai. E eu quero te dar uma notícia. Quanto mais o tempo passa, mais feio você vai ficar.
a lei da gravidade vai puxar tudo para baixo. Não tem muito o que fazer. E eu estou falando sério. Então, as pessoas se iludem, se enganam muito. E eu sou um pastor, um pregador, que eu gosto de levar as pessoas a pensar, a raciocinar. É por isso que no nosso país, nós somos número 1 em acesso a Facebook e internet. Tanta imbecilidade, me perdoe, amém? Que a maioria de vocês colocam lá. Compartilham tanta besteira, compartilham a vida de vocês, expõem a vida de vocês, ficam brigando, o fulano colocou lá, não é bem assim, não sei, é umas imbecilidades. Por que você não vai ler um livro, vai estudar, aprender o idioma? Depois fala que não tem tempo, fica 3 horas na internet todo dia. E ora 3 minutos, Senhor abençoe esse dia. E ronca a noite toda. Então, é difícil, né? Muito difícil. Então, voltando aqui para você entender o que eu quero dizer. As pessoas têm uma visão muito errada de Deus. Para alguns, Deus parece um Papai Noel maravilhoso, que sempre dá presente, tal. Para outros, Deus parece um tirano sentado no trono e fica observando. Peraí, deixa eu ver, ele vai mentir agora, quer ver? Ele vai mentir, só que eu vou matar ele. Olha, vem cá, fica olhando aqui. Ó. Ele mentiu. Pum, morreu de quê? Infarto. Quem matou? Deus. É desse jeito. Deus matou ele. É isso. Aí tem 4 num carro, acontece um acidente, morre 3, livra 1. Aí ele fala assim, graças a Deus, Deus me livrou. Mas por que ele não livrou os outros 3? Você é melhor do que eles? Mais bonito, cheiroso, gostoso, maravilhoso? Entende o que eu estou falando? Sim ou não, gente? É umas coisas assim que, cara, eu não engulo isso. Desculpa aí. Então tem muito conhecimento e informação, mas o conteúdo, a profundidade é muito pobre. E as pessoas chegam assim no Evangelho. Eu fico olhando no nosso país, qual é o pastor? O pastor que é famoso e todo mundo leva para pregar. Qual que é? Você já viu? É o pastor do barulho. Tem um evento aqui em Santa Catarina, alguém já perguntou, você assiste lá o evento tal? Não, por quê? Cara, não me acrescenta nada. Mas por quê? Algumas vezes que eu assisti, eu vi um cidadão, vários deles, parece que é feito em série, né? Pegar o microfone e começar, porque Deus essa noite vai fazer um milagre. Ah, irmã, eu estou sentindo aqui, pastor, deu fogo nesse lugar, porque Deus vai fazer. Gente, isso é histeria. Que Deus essa noite vai fazer, no fim, o que fez? Fez uma gritaria e tal, aí termina a reunião e alguém chega e como é que foi o culto? Rapaz, que culto! O que você aprendeu? Eu aprendi que Deus é bom, 20 anos no Evangelho, não aprendeu essa bom. Dá licença, né, irmão? Vamos ser um pouquinho mais inteligente? Aí as pessoas gostam disso, barulho. Eu estou falando porque eu sou pastor, eu posso falar. 26 anos agora, no final do ano, só como pastor. Ministro para pastores todos os anos. Não tem dificuldade nenhuma. E aí, as pessoas, elas são mais histéricas, elas são mais iludidas, elas são mais cegas, e não tem nada para passar. Aí o que acontece? Vai acontecer algumas coisinhas na sua vida cristã. Diga, vida cristã. O que vai acontecer? Eu quero relembrar algo de semana passada. Mateus 18, 7. Gente, eu não sei vocês, quem está com calor? Quem está com frio? Quem está aqui nessa noite? Ah, então tá bom. Ô, Rodrigo, você pode ligar isso aí para mim? De novo? Vocês me dão licença, eu vou retirar, tá? Pronto. Acharam aí?
ai do mundo por causa dos... Porque é necessário. Algumas traduções dizem é mistério que vem os escândalos, mas ai do homem, da pessoa, porque o escândalo vem. Então deixa eu falar algo para você. O que é um escândalo? Olha aqui para mim um pouquinho, não conversa, por favor, pelo amor de Jesus Cristo. Um escândalo é uma ofensa. É algo que te leva a um tropeço, é algo que leva você a pecar. Um escândalo, ele pode ser entre duas pessoas. Eu vendo uma bicicleta para o meu amigo Rodrigo, e ele não me paga a bicicleta, e quando chega agora o mês de julho, está friozinho aqui no sul, ele vai para o Nordeste. Vai lá para a terra do meu amigo Jairo, que hoje está morando em Santa Catarina, meu discipulador. E ele coloca as fotos dele e da esposa lá no Nordeste. Eu falo, miserável. A bicicleta que eu vendi não paga, mas está lá, tomando água de coco, parecendo um caranguejo lá. Você entende? Isso me ofende, me magoa. Biblicamente, como é que chama isso? Fala, gente. Escândalo. Então, o escândalo pode ser uma ofensa entre duas pessoas, mas ele pode ser algo um pouco mais amplo. Ele pode, de repente, dentro de um círculo de uma igreja, ou dentro do evangelho, em um determinado país ou no mundo. Isso pode acontecer. Então, Jesus disse que o escândalo, ele pode gerar um afastamento ou uma perda da fé. Por quê? Olha para mim, escute isso. Porque eu não sei administrar ofensa. Pergunta para quem está do teu lado, você sabe administrar ofensa? As pessoas no nosso país não se vê um povo com turismo evangélico religioso tão grande quanto nesse país chamado Brasil. Infelizmente isso acontece. Então, Jesus falou assim, ai do mundo por causa dos escândalos. Os escândalos, eles podem ferir, magoar, ofender as pessoas de tal forma que elas vão perder a sua fé em Deus. Então, existe possibilidade de eu administrar um escândalo? Sim. Quando? Quando eu tenho maturidade. Diga, maturidade. Maturidade não é envelhecer. Maturidade significa que você deixa de ser um amador na sua profissão e você se torna profissional. Você se torna uma pessoa mais capacitada para solucionar. E o que nós temos no Evangelho hoje, no nosso país e no mundo? O que nós temos? Nós temos pessoas dentro das igrejas que elas não sabem resolver os próprios problemas. E por quê? Por causa de um sistema religioso de barulho, de grito, mas que não tem conteúdo nenhum. Porque Deus vai te ajudar, irmão, Deus vai curar. Né? O senhor não acredita que Deus ajuda? Claro que eu acredito, senão não seria um pastor, viraria ateu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há muita criancice no nosso meio. Pessoas que elas deixam de servir Jesus por coisas simples. Por um que não cumprimentou, um que ele vendeu a bicicleta. Estou dando só um exemplo aqui, amém, gente? Ele vendeu a bicicleta para o irmão da igreja, quis ajudar o irmão da igreja, emprestou o dinheiro, porém o irmão da igreja não pagou ele. Aí ele vai lá no escritório, fala com o pastor, queria que o senhor me ajudasse. Meu filho, mas não foi eu que emprestei o dinheiro. Ah, mas o senhor é o pastor dele, mas e daí? Você me perguntou? Porque se você tivesse me perguntado, eu diria para você, não empreste, dê, plante, semeie, abençoe a pessoa. A minha visão é diferente. E agora o que acontece? Você está chateado com o fulano não tem como te pagar, daqui a pouco vocês dois vão perder a fé, por causa de um escândalo, de uma ofensa, de algo que está levando vocês a pecar e abandonar a fé. Quantos estão me entendendo aí? Então isso acontece. Isso acontece dentro de família. Imagina eu morando no Rio Grande do Sul, alguém fala assim, pastor, o senhor pode fazer um serviço fúnebre?
Morreu uma senhora, não sei das quantas, tal, faço, vou lá dar uma palavra para os parentes, familiares e tal. Aí, de repente, estou ali esperando o meu momento de falar, com o pastor ali e tal. Aí eu vejo entrar uma senhora e 2 pessoas do lado amparando. E ela, mamãe, mamãe. Eu olhando aquilo, né, falei, nossa, deve ter sentido muita perda da mãe, né? E gritando, foi em cima do caixão, o pessoal teve que segurar, senão ia derrubar o caixão, tudo aquela coisa que eles cantam, mamãe! Aí eu perguntei à pessoa do lado, quem que é essa pessoa? Pastor, é a filha dela. Nossa, ela sentiu muito pela perda. Não, pastor, você não vale nada, não. Ela fazia mais ou menos 15 anos que não conversava com a mãe. Agora a mãe morreu. Eu falei, então não é arrependimento, isso é o quê? Isso é sem vergonhice, irmão. É o nome disso. Então, você vê, isso chama-se escândalo. A pessoa ficou ofendida com a mãe e não soube perdoar. Aí depois que perdeu, ficou desesperada. Me perdoa, mamãe. Eu falo, tinha que dar umas bolachas nela. Ah, para, irmão. É que nem eu falo, o dia que eu morrer não manda flor não. Manda flor agora que eu estou vivo, que eu amo flores, entendeu? E de preferência manda um bolo junto. Eu não sou bobo, né? Só flor, ficar cheirando. Preciso comer também. Então, isso é o que eu estou te falando. O escândalo, a situação que acontece, a pessoa não sabe administrar, e o que ela faz? Ela endurece o coração. Isso acontece com qualquer pessoa. Agora, Jesus falou que a coisa, ela vai ter uma amplitude um pouco, um alcance um pouco maior. Ele falou do mundo. E aí nós não estamos preparados, muitas vezes, para um escândalo, para uma ofensa, para um acontecimento, para uma notícia. Nós não estamos. Imagina você chega em casa, a senhora está aqui na igreja adorando a Deus. Dá um exemplo assim para você entender. E a senhora chega em casa, e a senhora vê seu marido arrumando umas coisas no carro lá. Aí a senhora chega e fala assim, ué, você vai viajar, Luiz Antônio? Ele fala assim, não, Ana Luísa. Onde você vai, amor? Eu estou indo embora. O que você faz? Pastor, eu dou graças a Deus. Estou brincando. Mas imagina a senhora servindo a Deus aqui no culto. E seu marido, eu já vi isso acontecer. Depois de todos os anos como pastor, você já viu de tudo. Meu Deus do céu. Então, você imagina, aí você vai falar, Deus, eu estou te servindo. Olha, Deus, o Luiz Antônio está indo embora. Oh, Deus, pastor, o que eu faço? Canta para ele. Não se vá. É a única coisa que tem para fazer. Não tem muito o que fazer. Estou partido porque sei que você já... Quem lembra dessa música? Eu cansei de ouvir isso quando era menino. Até raiva, Janeirão. Mas enfim. Então, aí a pessoa, ela fala, não, olha o que acontece. Deus, eu estava te servindo todos esses anos na igreja e tal. Eu não quero mais saber de Deus. Eu vou tacar fogo na Bíblia. Eu vou virar ateia. Não, ateia não, vou virar toa. Gente, isso acontece. A pessoa se desespera porque o marido foi embora, ela deixa de servir a Deus. Deixa eu falar algo para você. Essa semana, o filho da Estela, de 17 anos, faleceu. Ela botou lá no Twitter dela, não sei o que não faria o velório, mas devido aos amigos ligando, né? E morreu o menino. Tá. Parente, eles são... O marido dela, acho que é irmão da pastora da Elisete. Acho que é isso. São parentes lá do Malafaia. O Brasil orou por aquele menino. 17 anos, uma vida inteira pela frente. Ele morreu. Tem um pastor que eu ouço, ele fala, ele tem uma comunidade hispânica, acho que no Texas, não lembro onde, agora nos Estados Unidos. O nome dele é Rudy Gracia.
E a esposa dele ficou doente. E ele é pastor de uma cadeia de televisão lá nos Estados Unidos, um homem que prega em muitos lugares. As mensagens dele é um morenão forte, boa palavra, inteligentíssimo. A esposa ficou doente e ele fez uma convocação, internet, televisão, na rede de televisão onde ele ministra. E ele levantou intercessores no mundo todo para orar pela esposa. E foi uma quantidade muito grande de gente orando pela esposa. Só para você ter uma ideia. O dia que eu vi, eu não acreditei. Ele fez um videozinho no YouTube e falou assim, hoje, falando em espanhol, hoje nós somos cerca de 1,5 milhão de pessoas intercedendo. 1,5 milhão de pessoas no mundo orando pela pastora. Onde você acha que ela está hoje? Ela está no céu, porque ela morreu. Isso dá um nó. Você fala, pastor, isso quer dizer que 1,5 milhão de pessoas orando e a mulher morreu, então se eu passar uma luta e orar, então já morri. Escute o que eu estou te falando. Você entende como nós não temos estrutura para isso? Você entende como determinadas coisas podem gerar em nós uma incredulidade? Agora eu te dar um outro exemplo. Eu tenho um livro de um pastor, ele era bombeiro encanador na Inglaterra, acho que século XIX, chamado Smith Wigglesworth. Durante o ministério desse homem, ele ressuscitou cerca de 19 pessoas. E um dia a esposa ficou doente, naquela época os médicos iam com a sua maletinha na casa das pessoas doentes, né? E ali dava todo o auxílio. E uma dessas vezes ele está chegando em casa, ele conta no livro, e o médico descendo as escadas, e olha para ele e fala assim, sinto muito, reverendo, mas não pude fazer mais nada pela sua esposa, meus sentimentos. Ele falou, pode deixar que eu vou tomar todas as providências. Ele era um encanador, até que depois ele deixou isso para servir somente ao ministério. Ele subiu as escadas, ele conta que entrou, fechou a porta do quarto, e ele falou assim, devolve minha mulher. Eu não estou preparado para ficar viúvo. Eu só vou sair daqui quando ela estiver de volta. E ele começou a orar, e 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 começou a orar, até que ela abriu os olhos, depois de horas e horas e horas de oração, porque Deus viu que ele não ia desistir, então Deus falou, você tem que voltar. Ela, não, você tem que voltar. E ela voltou. E o ministério dele, são homens assim, ele diz que foram 19 pessoas as quais ele orou, e essas pessoas foram ressuscitadas. Aí eu paro e pergunto para você, peraí, isso foi século XIX, um grande homem de Deus, tal. Tá. Nós estamos falando do século XXI, em que uma pastora fica doente, de um grande pastor, um homem de Deus, compromissado com o evangelho, tal. Ele levanta na cadeia de televisão, através das redes sociais, da mídia, ele levanta cerca de 1,5 milhão de pessoas para orar, porém, a mulher dele morre. Peraí, então tem alguma coisa errada. Um homem orando, ressuscita 19. 1,5 milhão de pessoas orando, não ressuscita ninguém, a mulher ainda morre. Então tem alguma coisa errada no evangelho. Ah, no evangelho não, pastor. É ótimo. Então tem alguma coisa errada com a nossa geração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós não estamos sabendo administrar questões simples. Como é que Deus vai falar conosco coisas grandes? Se qualquer coisa nos ofende, nos magoa, se qualquer coisa nós vamos para o Facebook ou mandamos e-mail falando isso, falando aquilo, se nós não temos coragem de resolver as coisas face a face, conversando, resolvendo com amor, com carinho, com perdão. Se nós temos ainda a lei de Gerson, levar vantagem em tudo, que é uma lei antiga, impregnada no nosso DNA, no nosso sangue. Então nós não estamos preparados. Qualquer coisa que acontece nos leva a desanimar, a desistir da fé.
nos leva a abandonar a fé, nos leva a descrer em Deus. Então eu estou mostrando para você que um homem simplesmente, ele entra no quarto, ele fala, eu não estou preparado ainda para ficar sem a minha esposa, eu não estou preparado para ficar viúvo, só pode devolver ela, eu não quero saber do que ela morreu. Eu não vou sair daqui. Agora o que eu vejo hoje, como pastor? As pessoas começam a orar por um marido que bebe, elas começam a orar por um filho que é viciado. Aí 1 ano, 2 depois, pastor, Deus não vai mudar aquilo lá mais, não. Você deixou de orar pelo seu marido, pelo seu filho, que não tem Jesus, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós não estamos conseguindo. Os escândalos vão vir, gente. Esse tempo atrás, um casal chegou aqui na nossa igreja, me procuraram, falaram, pastor, nós gostaríamos de congregar aqui. Nós éramos da igreja tal. E estamos aqui já há tanto tempo, não sei o quê, gostamos da igreja tal. Da onde vocês eram? Da igreja tal. Por que saíram? O nosso pastor, ele pecou, ele caiu em adultério. Mas não é motivo para você sair da igreja. Perdoa o seu pastor, ajude ele. Porque se ele caiu, você pode cair qualquer pessoa conversando. Você tem que amar, perdoar. Jesus falou para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, agora vá e não peques mais. Então se ele caiu, eu chego para ele e falo, pastor, eu sei que o senhor errou, mas eu não vou misturar as coisas, o senhor é líder, isso tem unção, o senhor é autoridade. Saul estava na mão do cão e Davi teve a oportunidade de matá-lo. Davi falou, de jeito nenhum, ele é ungido do Senhor. Mas Davi, ele está errado, mas você está maluco? Como é que eu vou tocar no homem que foi ungido por Deus? Deixa que Deus julgue ele. Amém? Então nós precisamos separar isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Conversando com esse menino, falei, não, mas você não pode sair da sua igreja por causa disso. É um escândalo? É. Aí ele disse assim, pastor, mas já é a 4ª vez. Falei, então aí não dá, né? Caiu uma vez, caiu 2, caiu 3, caiu 4, aí fica difícil. Entende o que eu estou falando? Aí eu vou entender. Porque não houve um arrependimento, um tratamento, uma cura. E o que eu disse? Mesmo assim, vá falar com o seu pastor, peça a bênção dele, não misture as coisas. Fala, pastor, quero sair em paz, quero que o senhor me abençoe, tal, beleza, tudo certinho, bonitinho. Porque eu entendo, gente, o que é unção, o que é liderança e o que é autoridade. Eu entendo isso. E às vezes as pessoas, elas misturam caráter com unção. A unção, escute o que eu vou dizer para você, ela flui independente do caráter. A unção pode fluir na vida de um mau caráter? Pode. Por quê? Porque Jesus falou, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, profetizamos no teu nome, certo? Curamos pessoas, libertamos pessoas, expulsamos demônios, fizemos maravilha no teu nome. Jesus falou, verdade. Mas vocês são pessoas que têm um mau caráter tremendo. Vocês não têm comunhão, relacionamento nem comigo, com o Pai. Então, vocês fluíram na unção, usaram a fé, usaram o meu nome, usaram a palavra, operaram milagres, maravilhas, porém perderam a salvação, porque não houve uma mudança de vida. Mas operaram? Sim. Curaram pessoas? Sim. Libertaram pessoas? Sim. Por causa da unção da autoridade que Deus deu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, não se julga uma pessoa pela unção. Guarde isso que eu estou falando. Então, escândalo vem na casa, na família, na igreja, no país, no trabalho, aonde quer que você esteja. Não tem como evitar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a administrar essas ofensas que podem me fazer perder a fé. Outra coisa que nos leva a esfriar na fé. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 34, 19. Vocês estão me entendendo, gente? Você não pode ser menino e falar, nossa, olha o que aconteceu. Não seja criança. Salmo. Então diz assim o texto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diga, aflições. Aflições são conflitos inevitáveis.
A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Ah, mas isso aqui é Antigo Testamento. Novo Testamento, João 16, 33. João 16, 33. Aqui Jesus falando. O que está escrito aqui? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vou explicar isso aqui para você. Durante a sua vida cristã, diga comigo, vida cristã. Não, bem alto, diga aí, vida cristã. Então, olha aqui para mim. Recebeu Jesus, se batizou, foi no encontro com Deus, foi batizado com o Espírito Santo, tal. Então agora você está caminhando na fé, vida cristã. Ora, busca Deus e tal, tem os seus compromissos do dia a dia, vida cristã. Até a morte ou até que Jesus leve você. Durante esse período de vida cristã, você terá aflições, que são conflitos inevitáveis. Escute, você terá conflitos. Onde? Em todos os lugares. Aí algumas pessoas leem isso e elas não entendem uma coisa. Elas acham que o conflito que está tendo com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, é porque Jesus disse que iria acontecer. Não. Não é bem assim. Isso é só uma parte. Escute o que eu vou dizer para você. A maioria de nós não entendemos que nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. E uma das coisas que Deus nos deu chama-se criatividade. Nós temos capacidade de criar. Isso é bênção para a nossa vida. Vocês estão aqui? Ah, então tá bom. Ok. E nós somos tão criativos que nós aprendemos a criar problema para os outros. Deus não te chamou para criar problema. Deus te chamou para quê? Para solucionar. Eu fico olhando algumas situações que era para que você resolvesse assim. É tão simples isso, mas não se resolve. Nós gostamos, isso está em nós. Desliga o celular, eu pedi. Nós gostamos, isso está em nós. Nós criamos problemas e nós não solucionamos aqueles que aparecem. Por quê? Porque é mais fácil eu colocar a culpa ou em Deus ou no diabo. É muito fácil eu ter um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um patrão problemático, e eu falar assim, nossa, aquele meu patrão, pelo amor de Deus, aquilo é o demônio com chifre. Aquele é o capeta. É muito fácil nós transferirmos responsabilidade. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo assim, olha, por causa da sua fé em mim, você terá afrontas. Você será motivo de piada. Por causa da sua fé em mim, as pessoas vão rir e zombar de você. É isso que Jesus está falando. A Bíblia diz, em Provérbios 16, 7, se eu não estou enganado, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Olha que texto bom para a gente orar. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, no mundo você vai ter conflito. Você vai ter conflito com seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, mas por causa da sua fé. O problema é que, às vezes, algumas pessoas, elas criam conflito em vez de criar solução. Esse é o problema. São pessoas difíceis de lidar. São pessoas as quais elas são frustradas na sua alma, são feridas na sua alma, e você não consegue lidar com essas pessoas. Infelizmente. Aí, querido, escute isso, diga comigo, escândalo
Aflição. O que isso faz? Isso vai frustrando você. Porque tem coisa que você não consegue resolver. E alguns começam a dar uma desculpa na alma. Não, o tempo resolve. Já disse para você aqui que não. A tendência é piorar. Quem resolve e nos ajuda é Deus, depois é a minha decisão, minha atitude. Terceiro, o que vai acontecer também? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo. Então nós temos escândalos, aflições, e agora nós vamos falar sobre outra coisa. 1 Timóteo 4:1. Então diz assim o texto. Mas o Espírito Santo, expressamente, com urgência, ou de maneira expressa, escrita, ele diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Você sabe o que é apostasia? Já falamos isso aqui muitas vezes, né? Apostasia significa um abandono gradativo da fé. É mais ou menos assim, ó. A pessoa vai desanimando, ela vai se afastando, vai ficando mais longe, ela vai deixando de orar, de ler a Bíblia, ela vai trocando prioridades. A televisão ficou mais interessante, agora eu tenho Netflix, tem filme à vontade. Afinal de contas, o pastor está orando por mim. Ele vai gradativamente abandonando a fé. Ninguém acorda numa manhã e fala assim: não quero saber mais de Deus. É algo gradativo. Qual que é o problema disso? É isso aqui, ó. Hebreus capítulo 6. Vai um pouquinho à frente aí. Hebreus 6. O que esse abandono da fé pode gerar? Hebreus 6. Acharam Hebreus 6? Olha, esse texto aqui é muito interessante. Diz assim, versículo 1. Pelo que deixando os rudimentos, ou seja, as coisas básicas da doutrina do ensino de Cristo, prossigamos a perfeição, maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Ele está falando de doutrinas, de ensinos, tá? Que as pessoas precisam saber. Doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, ele está falando aqui sobre doutrinas básicas da fé, ensinos da fé, o autor de Hebreus. Ele diz assim, porque é impossível, diga impossível, mais alto. É impossível que os que já uma vez foram iluminados por Deus, provaram o dom celestial, que é o dom da salvação, Jesus, fizeram participantes da unção da pessoa do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, as virtudes, os poderes de Deus, né? E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim de novo eles crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério ou à vergonha. Porque a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa, mas para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado e perto está a maldição, o seu fim é ser queimado. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Então, deixa eu dar uma luz para você aqui. Olha aqui para mim, a pessoa começa a se afastar, a abandonar a fé. Ok. Os fariseus chegaram um momento que eles começaram a ficar com raiva de Jesus. Essa raiva, essa inveja, esse ódio foi crescendo. E um dia Jesus está fazendo uma libertação
e manifesta um demônio. Jesus tinha esse ministério, ele expulsa o demônio. E os fariseus, eles não tinham esse poder de Deus, não tinham essa revelação e não queriam aprender. Eles tinham a sua religião. Eles eram profundamente conhecedores do Antigo Testamento. E as pessoas começaram a crer em Jesus. Então isso era o quê? Era perda de mercado. As pessoas começaram a abandonar o farisaísmo, que era na época uma religião oficial e boa de Israel, e começaram a seguir Jesus. Eles, por ódio, por raiva, eles começaram a dizer assim: esse homem, o trabalho que ele faz de libertação, de expulsar demônios, é porque ele tem um pacto, uma aliança com Baal-Zebub, que é o maioral dos demônios, não é Satanás, não é o diabo. Que significa senhor das moscas ou da sujeira. E Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês podem me ofender, o filho do homem. Vocês podem falar mal de mim, eu vou perdoar vocês. Mas vocês endureceram o coração a tal ponto que vocês estão falando contra o Espírito Santo. E contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? A explicação é simples, é singela. O Espírito Santo, de acordo com Jesus, é a pessoa de Deus que convence o homem do pecado. Ok. Só que eles estavam fechando a porta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não invade, ele é um cavalheiro perfeito, digo amém. Amém. Ele é como Jesus, ele bate na porta e ele pergunta se pode entrar. Eles estavam dizendo assim, que o trabalho que Jesus fazia é porque ele tinha um pacto com o inferno. Mas o trabalho que Jesus fazia é porque ele tinha uma aliança com o Espírito Santo, então eles estavam ofendendo o Espírito Santo. A Bíblia diz aqui em Hebreus o seguinte: porque é impossível uma pessoa que experimentou a unção de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o poder de Deus, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus. Os fariseus tinham profundo conhecimento do Antigo Testamento. Eles eram para ter identificado o Messias. O Hamashia, o Messias, Jesus, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque o coração endureceu. Então Jesus falou assim: então para vocês não há perdão. Aí surgem algumas coisas, só para dar uma pincelada rapidinho. Mas se uma pessoa falou mal de Jesus, do Espírito Santo, e um dia, pastor, ela se reconcilia com Deus, então ela não cometeu esse tipo de pecado. Por quê? Porque quando a pessoa comete esse tipo de pecado, ela morre com o coração duro. Ela não quer saber mais de Deus. Ela prefere morrer ali, morreu, mas ela não busca o perdão e arrependimento. Quantos estão me entendendo? Então, o que eu quero dizer para você? Isso é o quê? É apostasia. Então a pessoa, escute, voltando aqui no exemplo, recebeu Jesus, se batizou, tal, começou na vida cristã. Foram surgindo aflições, escândalos, problemas, conflitos, lutas, dificuldades, crises financeiras, crise disso, problema daquilo, tal. Ela começou a desanimar da fé. Parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me responde, eu não sei, vai deixando de ler a palavra, vai deixando de buscar a Deus. Ela não tem aquela firmeza, ela não está bem estabelecida sobre a palavra. Nasceu de novo, recebeu Jesus, andou um período, mas abandonou a fé. O que eu estou dizendo para você? Que não significa que uma vez salvo para sempre. Você pode perder a sua salvação. Infelizmente você pode perder a sua salvação. Isso é algo muito sério. Então diga comigo aí: escândalo, aflições, apostasia. Agora vamos para o último. Mateus 24, 12. Que é isso aqui, ó. Mateus 24, 12. Então diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, acharam aí, gente? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ótimo. O que significa isso aqui? Bom, os gregos têm uma definição muito interessante sobre amor.
Nós temos, por exemplo, Platão, que existe aquele amor platônico. Ele deu, como ele não falava português, ele deu a revelação, o entendimento do amor, eros. Eros é desejo, daí vem a palavra erótico ou erotização. Existe uma outra segunda palavra que foi dada por Aristóteles, que ele diz que amor é filia. O que é filia? É desejar aquilo que eu não tenho. Existe uma terceira palavra que me falha a memória, não me lembro agora, que é amor por coisas, por objetos, por animais. Jesus vem e Jesus dá uma definição diferente. Jesus disse que amor é ágape. Então diga, amor sacrificial. De novo. Mais alto. Então, a definição de Jesus é diferente. Como é que eu identifico uma pessoa que ama a Deus e ao próximo? Então, vamos ver na Bíblia que a resposta está aqui. Para a gente é muito simples. João, capítulo 14. João, Evangelho. Vá um pouquinho à frente aí. Capítulo 14. João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, o amarei e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então diga comigo, amar é guardar a palavra. Diga, amar é praticar a palavra. Então tá. Amar não é tapinha nas costas e dizer assim, eu amo você. Não. Amar, na definição de Jesus, envolve sacrifício. Por quê? A fé cristã, ela é representada pela cruz. Amar a Deus, vertical, e na horizontal, a cruz, amar o próximo. Então, tudo que, por causa da palavra de Deus, envolver sacrifício é manifestação de amor. Deu para entender? Sim ou não? Por exemplo, eu estava falando no culto da manhã para os irmãos, né? De certa forma, brincando, mas eu disse assim, gente, eu amo muito Jesus e eu vou dizer que eu amo vocês, porque levantar com esse friozinho tem que amar muito a Deus. Era para você dizer alguma coisa, aí assim, vocês não vieram de manhã, né? Então, pastor, acordei era 10 da manhã, não, 10 para meio-dia, não olhei ela. Pois é, aí é fácil, né? Mas enfim, então, o amor de Jesus, ele envolve sacrifício. Amar não são, escute isso, amar não são meras palavras. Quando eu era menino, tinha uns bonequinhos que a molecadinha comprava e dava para as meninas que eles gostavam, uns bonequinhos que diziam assim, amar é, e tinha uma frasezinha. Quem lembra disso? Só os irmãos de 60 anos aí e tal. Brincadeira, eu lembro. Então, amar é, tinha uma frasezinha. Amar é, tinha uma frasezinha. Se nós pegássemos isso com uma definição de Jesus, seria: amar é sacrifício. Pronto. Amar envolve esforço. E é fácil fazer isso? Não. Não é. Você não é obrigado a gostar de ninguém, ter relacionamento com ninguém, mas você é obrigado, e eu também, a me sacrificar. O que é que Jesus está dizendo para a gente? Vamos voltar lá em Mateus? Mateus 24, 12. Jesus está dizendo assim, ó. E por se multiplicar, 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade. Qual a diferença de pecado e iniquidade? Pecar, todas as pessoas pecam. Atitudes, pensamentos, palavras, omissão, tal. Mas conforme você vai crescendo e amadurecendo, eu não gosto de usar a palavra envelhecer na fé, eu prefiro amadurecer. Que Deus te abençoe e que você seja como uma árvore. A idade da árvore
ela é medida de uma forma muito simples. Por quê? Porque quanto mais velha a árvore, o fruto é mais doce. Então tem 2 pés sei lá, de qualquer coisa aqui, de pera, de laranja, toranja, mexerica, alguma coisa, e alguém fala assim, experimenta essa aqui, docinha. E essa outra aqui, tá madura? Não, mas essa aqui é diferente, está meio azeda. Pois é. Quanto mais maduro na fé, mais doce você se torna. O problema é que no nosso país, quanto mais as pessoas velhas na fé, mais azeda e mais problemática dentro das igrejas. Mais problema causa para a gente. Era para ser o contrário. Mais bate-boca com o pastor, com o líder, com o marido, com a esposa, com o filho, com o cavalo, o papagaio, com todo mundo. Mais, a pessoa tem se tornado mais irritada. Nós estamos vivendo situações difíceis. Eu acho que comentei aqui, se eu não me engano. Nós tivemos, há um tempo atrás, 3 pastores dos Estados Unidos, dentro de um mês, igrejas diferentes, se mataram, se suicidaram. Um deles se matou na frente da mãe e da própria filha. A mãe dele. A esposa tinha morrido, ele entrou num quadro depressivo tão violento que ele não aguentou aquilo e se matou. Agora, o quarto pastor, agora acho que foi mês passado, estava conversando com o pastor amigo meu lá, o pastor Tony, lá em Curitiba, e ele falou, você viu outro pastor que se matou de novo? Por quê? Porque os dias que nós estamos vivendo são dias de muita pressão. São dias em que as pessoas, isso acontece que muito na nossa igreja, elas querem nos responsabilizar por problemas que você tem. Querido, desculpa aí, eu sou seu pastor, não sou seu marido nem sua esposa. Tem gente que quer que eu converse com o marido para ver se o marido muda. Não sou eu que durmo com ele, nem gostaria, Deus me livre. É responsabilidade sua. Eu lembro um dia, o pastor Patrício estava me contando um caso, um pai ligou para o pastor Patrício, porque a minha filha está aí nessa igreja e ela não muda. Se fosse comigo, eu falo, mata ela. Meu filho, a filha não é minha, é sua. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? As pessoas querem que a gente resolva o problema. Eu não estou aqui para resolver seu problema, não. Cresça e amadureça você. E aí, o que a Bíblia está dizendo para a gente? A Bíblia está dizendo assim, olha, os dias que vocês vão viver, que são agora, a iniquidade vai multiplicar. Isso não é uma questão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, isso é geométrica, 10, 20, 30, 500, 1 milhão, bilhões, assim vai. A iniquidade significa que o mundo vai pecar tanto que aquilo se tornará normal. Vai haver tanta desgraça, tanto escândalo, tanta tragédia, tanta maldade do ser humano, que as pessoas vão perder o amor. Ou seja, vão deixar de se esforçar, de sacrificar. Se der para mim orar, eu oro. Se não der, eu vou assistir o filme que é melhor. Pronto. Você entende? O amor esfriou. Olha, eu falei para o meu marido, bem, você quer ir na igreja? Não. Então fica aí, traste, eu estou indo. E vai. Não se importa mais. Não há mais sacrifício. E Jesus falou isso. O problema é que isso começa a entrar na igreja. Nós não suportamos mais o irmão, nós não suportamos mais a pessoa, e qualquer problema que acontece, foi o que eu ministrei esses dias, a culpa sempre é do pastor. O pastor que é culpado. O pastor tem que fazer meu filho vir para a igreja, o pastor tem que fazer meu marido vir para a igreja, o pastor tem que fazer minha esposa vir para a igreja, o pastor tem que mudar minha mulher. Pastor, meu filho, não estou mudando a minha vida, vou mudar a sua. Se não é Jesus na minha vida, eu estou morto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso é o que? É uma igreja criança, é uma igreja que não entendeu sua responsabilidade. É uma igreja que em muitos lugares, como hoje de manhã nós estávamos conversando, o pastor Patrício estava falando uma coisa. Como é que é o nome do menino que está lá no Azerbaijão? Azerbaijão, onde ele está? Cazaquistão? Paquistão, o chileno que veio aqui. Christopher. O Christopher, aquele que ministrou aqui aquele seminário do Reinhard Bonk, está no Paquistão. Aí muitas pessoas às vezes querem fazer missão, né, missões. Eu quero ir para o Paquistão e tal, eu quero ser terrorista de Jesus, morrer por evangelho.
Meu filho, você não está morrendo pela sua família aqui. Você não está orando pela rua da sua casa. Escute isso. Pastor Lucinho falou uma coisa no seminário que eu fiquei boquiaberto. A Patrícia, esposa dele, se formou em psicologia. 5 dias depois da formatura, um colega dela, que se formou junto, estourou os miolos, se matou. Não há nenhum problema. Eu incentivo e motivo nossos jovens a estudar. Vá para uma faculdade, estude, seja um homem de bem, uma pessoa inteligente, pense, raciocine, aprenda um idioma. Eu aprendi um idioma, me ajudou muito. A pastora está terminando o inglês dela, já fala inglês fluentemente, já fala português e espanhol, 3 idiomas. Pensa numa mulher que tem uma língua boa. Desculpa. Então, me ajudou muito. Se hoje eu quiser ir para Miami, assistir um congresso, um CAP que tem todos os anos, até falei com o pastor Patrício, a gente pode ir, é tranquilo, chegou lá, fala espanhol, beleza, a gente se vira. Mas eu quero dizer para você que um diploma na parede não resolve. Quando eu ainda estou fazendo uma última matéria, esse julho eu termino. Quando eu estava na faculdade, tinha uma professora minha, ela é casada com um dos homens mais ricos dessa cidade, não vou citar, mas você sabe quem que é. Ela é casada, tal, diploma, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não sei o quê. Um dia eu estou saindo, Paulo, vem cá. Voltei, pois não, senta aí. Eu sentei aqui, ela na mesa. Você pode orar por mim? Os ricos também choram. E não é nome de novela. Pelo quê? Ela começou a contar. Ela falou, nossa família passa por tanta desgraça, Paulo. Ela falou assim, o irmão do meu marido, fulano de tal, a noiva terminou o noivado com ele. Ele pegou a arma do pai e se matou. Falei assim, mas eu não vi isso na imprensa. Não, mas você sabe como é que é, né, família? Então, abafa. Falei, uau, por causa de uma mulher. Mulher sempre foi problema, né, irmãos? Desde Adão. Brincadeira. Ela falou, e ela foi contando assim, falei, ó, dona fulana, eu posso orar pela senhora. A senhora tem que buscar Deus, tal. O que eu quero dizer para você? Não se engane. Aprenda a ser uma pessoa madura na sua fé. Por que eu não tenho uma página, um perfil meu lá, você nunca vai achar meu, no Facebook. A igreja tem simplesmente a gente divulgar, e nem eu que mexo isso, é o pastor José, divulgar eventos da igreja. Porque eu não gosto de expor minha vida, é muita imbecilidade. Desculpa, eu não estou ofendendo ninguém. Por favor, algumas pessoas colocam até algumas coisas interessantes, mas eu não posso acreditar que uma pessoa, todos os dias, ela tira 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, para ficar em WhatsApp, Facebook, Snap, não sei das quantas, Telegram, mas não sei o que. Tem alguns que tem até perfil no Tinder. Você acha que eu não sei das coisas? Eu não sou besta, eu não nasci ontem. Você entendeu? E não gasta 30 minutos, 40 minutos orando, depois mais uma meia hora, 30 minutos lendo a palavra. Meu filho, que tipo de fé você vai ter? Aquilo que eu chamo de fé religiosa. É uma fé superficial. Aí quando vem um escândalo, quando vem uma ofensa, quando vem uma mágoa, quando vem um problema, quando alguém da sua família está doente, você corre aqui na igreja, o que você quer que eu faça? Pastor, o senhor ora. Aí eu oro, aí a pessoa morre. A oração do pastor não funcionou. Quer que eu diga uma coisa para você? Com muito carinho, como diz o mineiro da minha terra? Você me perdoa aí, amém? Quiser perdoar também problema seu, vai plantar batata. Aprenda a ser responsável pela sua casa e sua família. Os amém diminuíram, né, irmão? Para de ficar transferindo responsabilidade para mim, parecendo um povo brasileiro que, não, porque esse professor não sei o quê. Gente, eu sou da época que professora batia na gente. Hoje é o contrário. Irmão, se eu fosse professor, eu ia revolucionar. Eu ia ser Jair Bolsonaro. Mas, rapaz, o aluno me levantar a mão para mim, ele está morto. Vamos no velório dele. Para! Você já foi num restaurante, você está lá conversando com as pessoas, né? Uns amigos, a família, batendo papo. Aí do seu lado tem uma mesa que tem um pai, uma mãe, que eu chamo a família pamonha.
e tem uma criança. Se tem uma coisa que me irrita, é criança mimada. A mãe fala assim, minha filha come. Ela pega o garfo, a faca. Você deve ter visto isso, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Ela pega o garfo, a faca, né? Aí ela... mas eu não gosto disso aqui, mamãe. Deixa ela lá em casa uma semana. Uma semana dá. Minha filha come, ela não gosta. Aí joga no chão. Ai, Ana Carolina, não faça isso, Ana Carolina. Quem já viu isso? Irmão. Faz isso não. Aí esses mimadinhos crescem, sabe? Escute só, já estou terminando. Esses mimadinhos crescem. Sabe o que acontece com eles? Eles não vão para a Assembleia de Deus, eles vêm para cá. Está tudo sentado aqui, ó. Eles não vão para a Universal. Eles têm que vir para cá. Para quê? Para me irritar. É verdade. E Deus faz isso, por que Deus faz isso? Porque Deus me ama, Ele quer me tratar. É assim que Ele me trata. Mas eu também amo Ele, então eu vou tratar vocês. Pode ficar tranquilo. Bom, diante de tudo isso que eu estou falando para você, que vai vir escândalo, apostasia, aflições, o amor vai esfriar, ou seja, a pessoa vai deixar de praticar a palavra. Tem um último versículo que é o 13. Sobe ali para mim, deixa ele lá. Isso. Leia para mim, vamos lá. Aí a gente encerra. Ótimo. Pode fechar a Bíblia, a gente vai encerrar. Você pode ver 1 ano, 2, 3, 5 no Evangelho, mas se você abandonar o Evangelho, não teve valor nenhum. Jesus está dizendo que você precisa aprender a perseverar na fé. Você precisa aprender a caminhar com Ele até o arrebatamento rápido da igreja ou até o dia da sua morte. Não adianta você servir a Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos e um dia jogar tudo para o alto. Foi perda de tempo. É isso que eu quero que você entenda. Tem que perseverar, insistir, não abandonar a Deus. Virão escândalos, virão ofensas, virão aflições, virão problemas, virão dificuldades. Algumas vezes virão provações. Deus não prova, eu não creio nisso. Deus não prova a pessoa com uma dor, uma doença, uma miséria, não. A Bíblia diz que o ladrão rouba, mata, destrói. Jesus veio dar vida, vida plena, vida abundante, vida de Deus. O que eu entendo que Deus pode provar muitas vezes são as nossas atitudes, por causa do nosso caráter. Deus quer moldar o nosso caráter, características inerentes à nossa pessoa. Então Deus quer trabalhar nisso. É isso que Deus quer fazer. Agora, a pessoa fala assim, eu estou passando por um deserto. Primeiro, você não é israelita nem judeu. Começa por aí. A Bíblia não fala sobre essas coisas. Jesus foi para o deserto. Jesus foi para o deserto por quê? O que significa isso? Então tem algumas coisas assim que a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais profundo e não ficar escutando pastor de internet. O senhor tem lá as suas mensagens na internet? Sim, mas eu escolho quem eu ouço. Eu escolho a dedo. No nosso país eu escolho a dedo, 3 ou 4 só. O resto é tudo pastor de fora. Pastor que são líderes de 80, 70 nações. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando para você. Pastores que eu ouço. Em setembro nós vamos ter a Ana Nóbrega aqui. A Ana Nóbrega da Batista Lagoinha. E ela esteve cantando na inauguração do Castluna. Castluna é um pastor da Guatemala. É uma das maiores igrejas da Guatemala. Na inauguração estava nada mais, nada menos que o presidente da Guatemala. Eu quero até perguntar para ela como é que foi e como é a igreja dele, porque é uma das igrejas as quais eu quero visitar futuramente, na Guatemala e também em Miami, do pastor Maldonado, que é uma grande, uma mega igreja, onde ele prega para a maioria hispânica. Então, algumas pessoas são ouvintes de pastores que não têm conhecimento e profundidade na Bíblia.
Ah, eu gosto de escutar o fulano. Já fui escutar o fulano, é uma gritaria, não sabe que você não entende nada, não fala nada com nada, faz uma interpretação de qualquer jeito. Não estou dizendo que eu sou bom, que eu sou melhor, não. Estou dizendo para você que eu sou criterioso, que eu não sou menino mais, sou criança, ficar escutando. Esse tempo atrás, estava conversando com um amigo meu, o Paulo Leiroz, lá de Bandeirantes, e eu falei, Paulo, eu não sei se eu estou ficando ranzinza, não quero ficar assim, mas eu não tenho paciência para escutar fulano. Ele falou assim, eu também não. Porque é só barulho e pouco conteúdo. Eu quero saber o que significa isso. Jesus disse isso por quê? Em que contexto histórico ele disse isso? Qual que é a revelação que está por trás disso? Qual que é a visão em relação a isso, aquilo outro? Eu quero saber gente que tem conteúdo, gente que tem palavra. Eu fui estudar sobre a vida de Noé. Por que Deus destruiu o mundo? Ah, por causa da iniquidade. Por que não destrói agora? Não. Aí quando você chega em Gênesis 6, você vê que os filhos de Deus se coabitaram com as filhas dos homens. Você vai ver ali que é um tipo de anjo que mudou o DNA do ser humano. Nós tivemos na época, no mundo antigo, seres híbridos. Eu falei, caramba, isso está na Bíblia, eu não tinha visto isso. Existe, quando a Bíblia diz assim, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu falei, mas debaixo da terra, o que está debaixo da terra? É lógico que existe o Hades debaixo da terra, mas ali não há um dobrar de joelho. Aí existe uma raça que está no interior da terra. Aí uma senhora que foi espírita há muitos anos, está na Bola de Neve, num curso de libertação e cura de alma, contando da experiência de Shirley MacLaine e de alguns outros que tiveram contato com essa raça, que serão soltos na grande tribulação. Aí você vai na Bíblia e fala assim, e vai sair, vai se abrir a terra, e vai sair, e tal, e são demônios que parecem, falei, cara, está aqui na Bíblia, eu não tinha entendido isso. Então são essas coisas com profundidade que eu gosto de aprender, eu gosto de saber o que vai acontecer, como é que vai acontecer o arrebatamento, o milênio, as recompensas dos santos no céu, quem vai ficar... Tudo isso. Agora, ficar escutando só barulho, porque Deus vai fazer, porque Deus é bom. Gente, nós temos que deixar de ser criança. Isso aí já passou. Demorou, hein? Tá? Não estou entendendo nada, mas amém também. Pois é. Nós não podemos ficar engolindo mensagem de internet ou de Facebook. A gente tem que ter base. Nós temos que ter conteúdo. Nós temos que ter revelação. Nós não podemos ser menino nem criança, não. Essa época já foi, já passou. Fica de pé, por favor. Eu quero te perguntar para a gente orar junto. O quão preparado você está ou não está? Para uma ofensa? Um problema? Uma dificuldade? Uma crise? Você está preparado para isso? Você precisa estar preparado. Você precisa ter maturidade. Pastor, eu tenho deixado de ler a Bíblia, tenho deixado de orar, realmente tenho desanimado, não tenho levado as coisas muito a sério. Olha, todos nós vamos passar por problemas difíceis. Eu sempre conto aqui na igreja que uma vez eu morei em São Paulo, nunca fui assaltado, fui ser assaltado aqui em Cascavel. Estava chegando em casa alguns anos atrás, o portão da casa não era eletrônico, eu desci para abrir o portão, 2 cidadãos vieram armados, botaram arma na minha cabeça, entrei no carro, sentaram no banco de trás, botaram arma aqui, vira à direita, desce ali. Eu administrei tranquilo. Não tive problema com isso. Por quê? Porque se eu morresse, eu estava salvo. Não devia nada para ninguém. Segundo, perder a calma para quê? O nervosismo não ia me dar nada mesmo. Então, imagina você, se você recebe uma notícia ruim, como é que você faz? É isso que a gente tem que saber administrar. Nós precisamos aprender a administrar a nossa vida, nossos sentimentos. Nós precisamos estar preparados, porque nós vamos receber muito impacto. Gente, muitos impactos. Não tem como evitar isso. Não tem. Não adianta. Não tem. Então eu preciso administrar. Imagina uma mãe, fica grávida, prepara um quartinho para a criança,
Como nós tivemos um caso uma vez de um menino nosso aqui na igreja, gente boa demais, e a criança nasce e simplesmente morre. Para. E aí nós vamos colocar a culpa em Deus? Deus é culpado? Não, Deus não é culpado. Eu sempre digo que se eu envelhecer e Jesus não voltar, e eu morri doente, deu uma doença degenerativa e morri, eu vou crer mesmo na doença que Deus é um Deus que cura. Eu creio nisso. Se a medicina puder me ajudar, a minha fé, amém. Se não puder, amém, eu vou para o céu. Por quê? Porque a vida aqui é 60, 70, 80, se viver muito 100 anos, 120 como Moisés, por exemplo. Mas a eternidade é milhões, bilhões, não tem fim. Então aqui é uma gota no oceano. Eu preciso aprender a viver bem, amém? Abra sua mão assim, apresenta as suas mãos ao Senhor. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, derrama da tua graça, da tua unção, do teu favor sobre a minha vida. A tua palavra diz que em suas mãos há longevidade, prosperidade e honra. Derrama sobre mim dessa graça, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma canção, depois eu vou encerrar o culto. Vamos lá. Perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Senhor. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornou. Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Somente a ti, Jesus. Fica perto que está, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há
Senhor. Quero te ofertar, Mas ainda é pouco, eu sei. mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me provei. Levante a sua voz, levante suas mãos, diga para Ele, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós entramos na tua presença e oração em nome de Jesus. Feche teus olhos por um momento. Comece a falar com Deus. Entra na sala do trono para que você possa orar, adorar, louvar e bendizer o nome daquele que é, que era e que há de vir, o Emmanuel, o Deus conosco, o El Shaddai, aquele que é autossuficiente, o Todo-Poderoso, aquele que é a nossa justiça e a nossa bandeira, o Deus da graça, do perdão, da misericórdia, o Deus que nos ajuda a amadurecer e sermos frutíferos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a ti honra, glória, louvor e adoração. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, dá-nos conhecimento e revelação. Ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a desenvolvermos a nossa fé, Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra, a revelação. Nós não queremos ser meninos ou crianças, mas nós queremos progredir, nós queremos crescer, ainda que venham lutas, escândalos, aflições, dificuldades. Senhor, não interessa, nós queremos estar na tua presença, te louvando, te amando, te adorando, te seguindo, te servindo, fazendo tua boa, agradável e perfeita vontade. Fala com Deus, deixa Deus ouvir sua voz, deixa Deus ouvir seu clamor. Talvez você está triste, ofendido, magoado, escandalizado, desanimado, frustrado. Eu quero dizer para você que Deus não desistiu de você e você não pode desistir dele. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus alvos, dos teus projetos, não desista dos seus objetivos. Se você está aqui nesse lugar é porque Deus trouxe você. Deus quer preparar você para coisas grandes, ainda que venham lutas, ainda que venham dificuldades, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, e o Senhor está contigo. Ele não te abandona. Ele é aquele que estende a mão, Ele é aquele que estende o braço, Ele é aquele que te toma pela mão, Ele é o seu pastor. Ele cuida de você, Ele leva você aos pastos verdejantes, Ele leva você às águas tranquilas, Ele que te conduz, Ele que cuida de você. Não desista da sua fé, não deixe seu amor esfriar, não deixe, ainda que venha aflição, venha dificuldade, ainda que venha problema na sua casa, na sua família, ainda que venha problema na empresa onde você trabalha, ainda que venha problema na cidade, no país, no mundo, Ele é contigo. Ele disse: no mundo você vai ter aflição, você vai ter conflitos. Eu venci o mundo, se eu venci, eu transfiro para você como filho a herança é vida,
a herança é vitória, a herança é alegria. E como José que prosperou na terra da aflição, eu digo que a sua casa vai prosperar, eu digo que a sua família vai prosperar, eu digo que você vai prosperar na terra da luta, na terra da aflição, na terra da dificuldade. Eu profetizo vida, eu profetizo mudança, eu profetizo alegria. Eu decreto sobre você, eu decreto sobre você prosperidade, vida de Deus, alegria de Deus, vitória de Deus. Eu decreto sobre você força, poder e unção, para que você possa conquistar os seus sonhos, os seus alvos, os seus objetivos. Não desista do teu sonho, não desista da sua faculdade, não desista do seu carro, não desista da sua casa própria, não desista do seu casamento, não desista do seu filho e da sua filha. Não desista, continue orando e lutando, porque Deus está contigo. É hora de lutar, é hora de orar, é hora de buscar a presença de Deus, é hora de você falar: Pai, me perdoa em nome de Jesus. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu milagre, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua mão estendida. Em todo tempo eu vou te louvar, em todo tempo eu vou te adorar, em todo tempo eu vou te glorificar, em todo tempo eu vou te bendizer, em todo tempo te louvarei, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, eu te louvarei, Senhor. Diga isso para Ele, diga isso para Ele: eu te louvarei, eu te bendirei, eu te exaltarei, eu glorificarei o seu nome, porque o Senhor é meu Deus, a minha rocha e a minha fortaleza. Oh, nós te louvamos, Senhor. Cante mais uma vez e diga para Ele: te louvarei. Oh, sim, Senhor, te louvamos e bendizemos a ti, Jesus. Te louvarei. Levante sua voz, levante suas mãos, diga para Ele: não importa o estresse da mentira na sua testa, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. E adoração. Diga obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia.